Então, meus amores, hoje nós vamos falar um pouco sobre indicadores sociais. Dentro desses indicadores, vamos falar sobre IDH. Então, o IDH, eu falei para vocês ontem, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é um dos indicadores mais importantes para me entender o nível de desenvolvimento de um país. Então, professora, para saber os países desenvolvidos e subdesenvolvidos do mundo, como é que eu sei? Como é que as pessoas decidem quando um país é ou não desenvolvido? Então, os grandes órgãos usam é, esses indicadores de ordem qualitativa e de ordem quantitativa. Quando eu falo disso, de ordem, eu estou falando que tem indicadores que vai olhar mais, que vai se atentar, que vai dar mais importância a números, a valores, enquanto tem indicadores que vai dar mais importância a algumas condições sociais. Com isso, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, que todos esses conteúdos que nós estudamos até agora, crescimento natural, taxa de mortalidade, taxa de natalidade, como a gente encontra isso e como isso se reflete na população brasileira, vai estar também incluso nesses indicadores, assim como naquele gráfico da pirâmide etária que nós estudamos. Não esqueçam, alguém tem alguma dúvida sobre pirâmide etária? Alguém tem alguma Não. dúvida sobre o conteúdo? Não? Gente, a hora é agora. Quem tiver dúvida já avisa. Vamos lá? Pedro Henrique, você sabe o que é uma pirâmide Oi. etária? É, eu já ia falar, não, por causa que eu não vi na outra aula. Só um minuto. Eu vou pegar e vou mostrar. Gente, mais uma aulinha sobre pirâmide etária, tá bom? Vai ser igual a migração. Exceto se vocês não aprenderem, tem que aprender. Então, Pedro, lhe apresento uma pirâmide etária. Então, Pedro e os demais, é, Pedro e os demais, essa, essa é uma pirâmide etária. Pirâmide etária é um gráfico que vai me mostrar algumas características da população. Ou seja, olhando essa pirâmide, eu vou saber de algumas coisas, eu vou conseguir ler essa pirâmide, fazer uma leitura de gráfico, porque uma pirâmide etária é um gráfico também. Então, vejam, essa pirâmide etária, ela se divide por sexo e idade. Então, eu tenho homens de um lado, mulheres de outro, e tenho uma coluna que me mostra a idade de cada uma dessas faixas, de cada uma dessas partes que compõem a minha pirâmide. Professora, ok, mas quais são essas partes? Você não explicou isso. Certo, essas partes são aqui, olha. Eu tenho a base da pirâmide. A base da minha pirâmide ela é formada, olha, a primeira faixinha, por crianças que vão de 0 a 4 anos. Então, elas estão representadas aqui, nessa primeira faixa. Na segunda faixa, eu tenho crianças que vão de 5 a 9 anos. Então, vejam que a faixinha já diminuiu. De 0 a 4 anos. Liga o áudio, tá ecoando a minha voz aqui no meu fone, por favor. Então, de 0 a 4 anos, a minha faixa tá larga, está mais larga do que a próxima. Então, na próxima, observem que já teve uma diminuição da faixa e ela vai diminuindo até o topo. Professora, essa pirâmide é bonita? É, ela é até bonita, mas ela não é uma pirâmide com bons resultados. Ou seja, para mim ler essa pirâmide, eu vou entender que as crianças que estão nascendo aqui estão morrendo também. Não todas, mas eu já tenho uma quantidade de mortes que me permite ter uma faixa nessa pirâmide menor do que a primeira. Então, olha, de 0 a 4 anos nascem tudo isso.
Só que só essa parte diminui bastante as que chegam de 5 a 9 anos. Então, as que chegam, tendo como base essa primeira faixa aqui, ó, quando as crianças vão chegar à idade adulta, que é mais ou menos aqui de 19 a 25 anos, mais ou menos, nessas duas faixas aqui, olha quanto diminuiu já da primeira, de quando eram crianças. Então, o que é que eu entendo com isso? Eu entendo que as minhas crianças morreram. Muitas crianças morreram e não conseguiram chegar à idade adulta. Se essas crianças morreram, alguma coisa está errada. Então, o que é que eu posso ler nesse gráfico? Eu posso ler que, olha, tem muita coisa errada aí. Posso dizer que o sistema de saúde não é tão bom. Posso dizer que essas crianças não estão tendo condições adequadas para sobreviverem, não estão tendo moradia adequada, não estão tendo alimentação adequada, não estão tendo educação adequada, não estão tendo muitas coisas. Então, todas essas condições juntas fazem com que levam à morte de muitas crianças, levam à mortalidade infantil. Não pode estar tendo uma falha no sistema de saúde e as mães podem não estar conseguindo fazer um pré-natal para saber se essas crianças têm alguma doença, se essa doença vai se agravar ou pode levar até a morte. Então, gente, eu posso fazer toda essa leitura a partir dessa pirâmide etária. Quando chega aqui na idade, olha, dos 25, dos 20, 24, até mais ou menos aos 49, aqui, eu tenho uma população que ainda trabalha bastante, eu tenho uma população economicamente ativa. Essa população economicamente ativa é chamada de PEA. Por que PEA? É a sigla que eu tenho quando eu tiro as iniciais dessa frase, população economicamente ativa. Então, eu tenho uma sigla que me refere, que me permite entender essa frase, que é PEA. PEA, população economicamente ativa, é um termo. Então, vamos lá. Só um minutinho aqui que eu estou desativando os áudios que estão ligados. Gente, eu não estou conseguindo identificar onde é que está o áudio ligado. Eu sei que está ecoando bastante aqui. Pelo menos para mim está. Certo, vamos lá. Então, essa pirâmide etária me permitiu ver tudo isso que eu falei para vocês. Quando chega no topo, olha o que acontece com a minha pirâmide. O topo da minha pirâmide é muito pequeno. Significa que essas pessoas já estão chegando à idade adulta. Isso deveria estar equilibrado. Tá bom que nem todo mundo que nasce vai chegar aqui. Gente, prestem atenção. Prestem atenção, olha. Tem algum barulho aí que está se refletindo aqui. Eu peço, por favor, que vocês desliguem os áudios. Parece que é o Luiz Arthur, que ele estava com o microfone ligado. Vou encontrar o Luiz Arthur. Ótimo, pronto. Obrigada. Então, essa pirâmide etária, ela me permitiu ver tudo isso. Gente, não significa que essa pirâmide vai ficar assim, exatamente. Todas as crianças aqui vão chegarem aqui na idade mais avançada, vão chegarem a ser idosos. Existe aquele processo natural que muitas pessoas morrem ao longo do tempo. O problema é quando essas mortes são agravadas, são causadas por falta de políticas públicas. Quando eu digo políticas públicas, eu estou dizendo que falta saúde, falta educação, falta saneamento básico, falta segurança. Então, tudo isso são fatores que fazem com que muitas pessoas morram. Quando eu chego aqui, no topo da minha pirâmide, eu entendo que a minha população não está vivendo tanto. Está chegando pouquíssimas pessoas aqui no topo da minha pirâmide. E claro que a maioria, né, somos mulheres. Nós, mulheres, que vivemos mais do que os homens. Isso é um caso inquestionável, porque nós, né, nos cuidamos mais, vamos mais aos médicos, temos mais cuidado com a alimentação. O homem não, a gente olha assim, vai pensar assim, vou comer
um hambúrguer aquele maior hambúrguer que tem lá no McDonald's. Vai chegar uma idade, todo mundo vai pensar, as mulheres começam a pensar assim, olham para um hambúrguer e dizem, deve ser bom. Mas vou comer uma maçã, é melhor. Por quê? Porque a gente se preocupa com colesterol, a gente se preocupa com diabetes, a gente se preocupa mais do que os Ô, outros. professora, O homem chuta o balde e diz assim, vou comer mesmo, tô com fome, tô com Eu não vontade. resisto, professora, eu como mesmo. professora, cientificamente a gente vive 5 anos a mais. Isso, olha aí a tabela mostrando, o gráfico mostrando. Então, eu ainda posso entender isso com a minha pirâmide etária. Geografia é incrível, gente. Eu não estou dizendo para vocês que esse campo da ciência é maravilhoso. Então, a gente entende tudo isso a partir de uma pirâmide etária. Alguma dúvida? Angústias? Não. Não? Tem ninguém angustiado, né, com relação a isso? Não quero receber angústia no dia da prova, tá bom? Eu não quero ficar angustiada. Então, por favor, evitem minha angústia. Vamos lá. Na página 169, nós passamos ontem nessa página e a gente viu como a pirâmide, né, que representa o Brasil, essas pirâmides construídas em anos diferentes, mais ou menos tinham como diferença 10 anos de uma para a outra. Vejam, que da primeira de 1980 e a segunda de 1991, a terceira pirâmide é de 2000 e a quarta pirâmide de 2010. Então, eu posso entender que eu tenho um intervalo de 10 anos de uma pirâmide para a outra, na construção de uma pirâmide para a outra. Então, vejam que em 1980, a estrutura da pirâmide era uma estrutura parecida com essa pirâmide aí, que eu coloquei no slide. Então, é uma pirâmide com topo bem fino, uma base larga, só que essa base larga vai diminuindo até chegar em um topo muito fino, um topo muito... que me permite entender que a minha população não está vivendo tanto. Em 2010, eu já tenho saindo de 1980, chegando em 2010, observe na pirâmide aí na página de vocês, no livro de vocês, eu já tenho uma pirâmide mais vantajosa, digamos assim. Eu tenho mais idosos, eu tenho as crianças que nascem, elas vivem também mais. Olha a faixa, a primeira faixa e a segunda faixa, de baixo para cima. Estão observando? Ela tem quase que a mesma proporção. Então, eu vou entender aí que as minhas crianças não estão morrendo tanto. Então, houve uma baixa, ou seja, houve uma queda na taxa de mortalidade infantil aqui. Isso tudo é resultado de políticas públicas bem investidas, como, por exemplo, avanço na medicina, melhorias nas condições sanitárias, como um sistema de água, de abastecimento de água mais saudável, mais vistoriado, redes de coleta, tratamento de esgoto, tudo isso influencia nessa longevidade da população brasileira. Alguma dúvida até aí, gente? Dúvidas? Não. Não, ótimo. Então, e aí a gente chega no conteúdo de hoje mesmo, que é a página 170, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o IDH é um indicador comparativo utilizado para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento humano. Então, os países desenvolvidos têm um IDH alto, os países subdesenvolvidos um IDH baixo. Esse IDH ele é medido de 0 a 1. Professora, como você vai medir o IDH de 0 a 1 de um país super desenvolvido? Como a Noruega, por exemplo. Olha, eu vou medir o seguinte. O meu IDH ele vai de 0 a 1. Então, eu vou medir assim. Tal país tem 0,300. O IDH desse país é assim, ele é representado nessa escala de 0 a 1 e ele tem a classificação de 0,300. Esse país tem um IDH alto ou um IDH baixo? Baixo. Baixo. Professora, o Brasil, ele tem um IDH alto ou baixo? Não sei, digam-me vocês. O Brasil tem um IDH alto ou um IDH baixo? Baixo, eu acho. Tem certeza? Olha o gráfico. Olhem os gráficos que nós vimos. Gente, o Brasil é um país
Tá compartilhando tela com vocês? Estão vendo o slide? Sim. Então, o Brasil ele tem um IDH alto. Ele não é um país desenvolvido ainda, mas também não é subdesenvolvido mais. Ele é um país emergente. Então, países emergentes, eles têm uma organização e uma condição econômica diferente de um país subdesenvolvido. Ele não tem ainda toda aquela estrutura que pode dizer assim, olha, esse país, eu posso dizer que esse país é um país desenvolvido. Ainda não, mas é um país emergente, um país com condições de avanços. Eu posso ver que as condições desse país estão só tendo melhorias. O IDH é uma delas. Então, o IDH do Brasil ele passa de 700. Então, é o IDH considerado já alto. Então, esse indicador aqui já está ok. Professora, vai parar por aí? Significa que o nosso IDH aqui, o nosso desenvolvimento humano está top? Não, não significa ainda isso. Significa que a gente está avançando. Então, sair de um IDH bem baixo, chegar a 700, a um IDH relativamente alto, já pode nos fazer entender que está tendo melhorias. Os países emergentes são um grupo de países representados, a sigla que representa esses países é BRICS. Vocês já ouviram falar num grupo chamado BRICS? Não. Não? Então, BRICS, gente, são países emergentes chamados... É a primeira letra de cada país. Então, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de South of Africa, ou seja, África do Sul. Então, são países que têm um potencial de daqui a mais ou menos uns 50 anos serem países desenvolvidos. Eles mostram isso, os economistas enxergam isso nesses países. Eles vão chegar a um nível de desenvolvimento daqui a mais ou menos 50 anos. Esses países, o IDH já é um indicador que melhorou. Só que não é só isso. Então, eu preciso saber como é que está a minha taxa de analfabetismo. Nos países desenvolvidos, a taxa de analfabetismo é baixa ou nula. Nos países subdesenvolvidos ou emergentes, essa taxa de analfabetismo ainda continua. Eu ainda tenho taxas de analfabetismo altas, médias, mas eu tenho taxas de analfabetismo ainda. Ou seja, pessoas que não sabem ler, pessoas que olham para um livro e é como se nós estivéssemos lendo um livro escrito em mandarim. Se eu pegasse um livro para você, leia para mim aqui tudo isso, sei lá, quero a história do Naruto. Larissa, leia para mim, está em mandarim, viu? Leia para mim essa história do Naruto. Larissa, você vai conseguir ler para mim isso? Com certeza não. Não, você vai ver e vai dizer assim, Jesus amado, que é isso aqui? Eu não entendo eu não sei nem se isso é letra. Da mesma maneira, eu nem sei o que é isso. Da mesma maneira, uma pessoa analfabeta que olha para o livro que você está vendo agora, que nós estamos usando, olha e não sabe. Então, imagina a dificuldade dessa pessoa de se localizar, de chegar em uma rua e não saber ver o nome da rua, não conseguir pegar informações de um celular que seja a partir da leitura. Então, isso dificulta muito. E dificulta muito também porque se uma pessoa não sabe, não é alfabetizado, essa pessoa também não tem uma mão de obra qualificada. Então, a gente já está entrando naquela outra perspectiva, naquele outro fator de um país, que é a mão de obra qualificada ou não. A alfabetização é um passo principal, é básico para você ter qualificação. Você precisa saber ler para você terminar um fundamental, um médio, ir para uma graduação, uma especialização, e aí seguir a vida do jeito que você quiser. Mas a gente precisa, sim, ser alfabetizados. Até aí, tudo bem? Sim. Ótimo. Agora, é o seguinte, esses indicadores, eles não mostram exatamente a realidade precisa do Brasil, nem de nenhum outro país. Eu não posso chegar para você e dizer assim, olha, o Brasil tem IDH alto. Eu não posso, Larissa, Ana Paula, Pedro, Clara, Paloma e os demais que estão na aula, eu não posso chegar e dizer assim, olha, aqui o IDH é alto, eu não tenho desigualdade social, eu não tenho falta de saneamento básico, eu não tenho esgoto a céu aberto, eu não tenho lixões a céu aberto, eu não posso chegar para você e dizer isso, porque não é verdade. Indicadores nem sempre refletem uma realidade precisa. Eu tenho sim tudo isso, olha, eu tenho analfabetismo, eu tenho desigualdade social, eu tenho pessoas ainda passando fome e morrendo de fome, eu tenho pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm pouquíssimo dinheiro, eu tenho pessoas que comem do bom e do melhor, que se alimentam bem, e tem pessoas que nem se alimentam.
Eu tenho pessoas que moram em barracos ainda, sem nenhum tipo de saneamento básico, sem nenhuma estrutura. Vejam a imagem da página 170. Estão vendo? Tem uma comunidade lá em Manaus. Vejam como são as casas. Então, essa realidade ela não se reflete em todas as regiões do Brasil. Existem regiões mais desenvolvidas, nós estudamos isso, esse processo de migração. Existe como Sul, Sudeste, Centro-Oeste. São regiões que têm um desenvolvimento maior, seja na agricultura, seja na indústria, seja na agropecuária. Só que outras partes do nosso país são bem pobres ainda, e ainda tem todas essas faltas, todos esses indicadores baixos. Mas, no contexto geral, o Brasil tem um IDH alto. Gente, tudo bem? Até aí, tudo certo com vocês? Uhum. Ótimo. Eu vou encerrar a aula. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Então, vocês estão me ouvindo ainda? Que sumiu o Zoom aqui. Eu tô ouvindo. Certo, gente, eu vou encerrar a aula com vocês. Semana que vem a gente se encontra, a gente vai falar mais sobre esses indicadores. Bom fim de semana. Eu já estou dando fim de semana na quarta, porque a gente não vai se ver tão já, só lá para terça-feira. Qualquer dúvida, gente, só mandar no WhatsApp, tá? Já incluo vocês, já incluo a dúvida de vocês na próxima aula. E a gente se encontra. Tem alguma dúvida do conteúdo dado hoje? Não. Não? Todo mundo entendeu bem? Ninguém vai ter angústia na prova, ninguém vai olhar e vai dizer, meu Deus do céu, o que foi isso que a professora colocou nessa prova? Não, né? Não. Ó, Soraya, eu não sei. Vai que dá um branco. Também não sei não. vai que, né? Mas assim, por enquanto vocês compreenderam, eu já tô tranquila por isso. A gente até a próxima aula. Tchau! Tchau.